A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um momento da palavra e nesse momento da palavra eu quero deixar aqui um tema, os 2 pontos da concupiscência, e como texto base eu quero deixar aqui no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Meus queridos amados irmãos, essa palavra concupiscência é uma palavra grega, que no grego se chama epitomia, e essa palavra epitomia, ela tem uma denotação que quer dizer desejo forte. E nesse desejo forte nós temos 2 pontos aí, é um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto positivo que nós podemos falar está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 22, quando fala que Jesus tinha um desejo muito forte de cear com um discípulo. Ali também podemos ver essa palavra concupiscência no sentido positivo. E também quando a gente podemos ver que lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele fala que teria desejo de visitar os crentes em Tessalonicenses. Ele tinha uma saudade muito forte, um desejo muito forte de visitar os crentes em Tessalonicenses. Então esse termo positivo nós podemos também usar na nossa vida cristã, que é um desejo muito forte. E qual o desejo forte que nós podemos ter como positivo? É o desejo forte de orar, é o desejo forte de louvar a Deus, de adorar o Senhor, é o desejo forte de servir, é o desejo forte de ler a palavra, é o desejo forte de cantar louvores para Cristo. Então nós podemos usar essa palavra concupiscência no sentido positivo de agradar a Deus em tudo que nós podemos fazer. E qual o ponto negativo que nós não podemos usar? Nós podemos ver esse ponto negativo no mesmo livro de Gálatas, que se chama Carta aos Gálatas, que no capítulo 5, no versículo 20, diz que a concupiscência, ela produz prostituição, impureza, lascívia, homicida, bebedice, inveja, dissensões. Então, esse termo negativo nos leva a fazer coisas contra a vontade de Deus. Porque a concupiscência, ela atinge a nossa mente, ela atinge o nosso desejo. E que quando a gente tem esse desejo forte negativo, a gente começa a se afastar de Deus e começa a produzir o que se diz no versículo 20 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Ela vai produzindo algo negativo que vai nos afastar de Deus. E o que nós podemos fazer para a gente não chegar nesse ponto negativo da idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicidas? Tudo isso é o lado negativo da concupiscência, que são desejos fortes que são produzidos negativamente dentro de nós se a gente não vigiar. Mas qual é o recado que Cristo nos passa para que a gente não venha ter esse ponto negativo e continuar um ponto positivo? É o que o próprio apóstolo Paulo ele fala no mesmo capítulo que nós lemos aqui, que é no versículo 24, que diz assim: os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Então, para que a gente não venha ter um desejo forte, e esse desejo forte negativo, venha nos afastar de Deus, que a gente venha fazer o que o apóstolo Paulo disse no versículo 24, que a gente venha crucificar o nosso desejo, crucificar as nossas paixões, os nossos pensamentos, crucificar o quê? As nossas concupiscências, o desejo forte, um desejo desenfreado, um desejo que não tem freio, que não tem controle. Isso chama a concupiscência.